Segundo livro de Reis, capítulo de número 7. Segundo livro de Reis, capítulo de número 7. Glória a Deus. Toda a igreja, amém? Segundo Reis, capítulo de número 7, a partir do verso de número 1, onde a palavra do Senhor começa nos dizendo assim: Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja a mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram do crepúsculo, e deixaram as suas tendas e seus cavalos e seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro, vestes, e foram e se esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Verso 9. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Pai, a Tua palavra.
Fala conosco, Senhor amado, de uma forma clara. Fala conosco, Pai, de uma maneira onde nós possamos, Senhor, compreender o Teu querer e a Tua vontade sobre as nossas vidas. Que diminua eu, que eu seja um menor no meio dos meus irmãos, para que a Tua glória, Pai, possa se manifestar em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu creio que muitos de vós já ouviram, já leram essa mensagem, e de repente você já ouviu algumas vezes, ou bastante vezes, a mensagem a respeito desse acontecimento. Se eu nessa noite, se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria o tema como o dia do basta. O dia, repita comigo, o dia do basta. Verdade é, meus irmãos, que há tempos em nossa vida que a gente precisa ter um dia do basta. E que é o dia do basta? O dia do basta é o dia onde você se levanta com uma indignação santa referente ao problema que você possa estar vivendo, e você decide a partir daquele dia que você já não aceita mais estar vivendo daquela forma, ou que você não aceita mais estar sofrendo por aquela situação. O mundo hoje, ele tem nos impulsionado a viver numa circunstância onde a gente somatiza as coisas. E a gente vive de problema em problema. De problema em problema. Antigamente, isso era apenas uma particularidade das mulheres. As mulheres sempre tiveram muito disso, de somatizar problemas, guardar os problemas. Hoje, isso não só cabe somente às mulheres, mas também está ligado também aos homens. Os homens também hoje estão somatizando muito problemas. Isso tudo muito por conta do que o mundo tem impulsionado a raça humana. E não é à toa que hoje a doença do século chama-se depressão. Porque as pessoas vão somatizando causas, vão somatizando problemas e não estão sabendo administrar esses problemas. Só para que a igreja tenha uma ideia. Nesse final de semana, nesse final de semana, 3 policiais militares aqui do estado do Rio de Janeiro perderam a vida se suicidando. Só para você ter ideia. Aqui no Rio de Janeiro, 3 policiais militares, inclusive um era daqui do 31 do Recreio, da Barra, né, que agora é Barra. 3. Agora você imagina a quantidade de pessoas que a gente nem ouve. Pessoas que estão tirando a vida dia após dia. Porque estão somatizando coisas, estão somatizando problemas e não estão sabendo como administrar. O dia do basta é um dia de suma importância na vida do ser humano. O dia do basta é quando a gente determina dentro de nós, em meio a toda a circunstância que nós possamos estar passando, vivendo, o dia do basta é quando eu determino que eu não quero mais viver da forma como eu estou vivendo, ou eu não aceito mais aquilo que está acontecendo na minha vida, e eu decido agir. Eu decido tomar uma posição. Eu decido romper no sentido de que eu saia daquela situação, daquela circunstância. Esse é o dia do basta. É muito importante a gente ter isso dentro de nós, porque a verdade é que o mundo, ele deseja que nós entremos numa condição de depressão, e você vai se deprimindo, e você vai se angustiando com as circunstâncias, e a gente vai somatizando esse problema, a gente vai somatizando, e a autoestima ela vai caindo, ela vai baixando, e daí as doenças começam a nos alcançar.
Porque quando a autoestima começa a cair, a imunidade também começa a baixar. Aí aquela gripezinha que tu não pegava, tu já começa a ficar gripado à toa. Você já começa a sentir sintomas que você não sentia, porque a sua autoestima está baixa, aí automaticamente a sua imunidade baixa, e você começa, e automaticamente, Satanás ele já começa a encontrar uma porta aberta, ele já começa a encontrar uma abertura para começar a agir nos seus pensamentos. O desejo do mundo, o desejo da sociedade, a sociedade em si hoje, ela cria regras e métodos para que a gente passe a agir e se comportar dessa forma. Sendo que o reino de Deus, ele funciona de uma forma diferente. O reino de Deus, amados, ele foi conquistado à força. Muitas das vezes a gente vê irmãos passando por problemas e parece que a gente fica desejando que o irmão fique triste, porque se ele não ficar triste em meio a uma condição ruim, uma situação de aparente perda, é como se ele estivesse fora do sistema. Sendo que o reino de Deus ele foi conquistado à força. O reino de Deus não é para frouxo, não é para frouxa. O reino de Deus é para homem e mulher de Deus que creem na palavra de Deus, que creem no Deus que serve. E aqui essa história, ela vai falar a respeito de um tempo onde Samaria foi cercada pelo exército da Síria. O rei da Síria, com a sua sabedoria, sua grande sabedoria maléfica, ele resolveu cercar Samaria a ponto de evitar, a ponto de cessar toda a entrada de suprimento daquela terra. No momento que ele sitiou, no momento que ele cercou Samaria, no momento que ele cercou aquele lugar, ele impediu toda a entrada de suprimento. E aonde só sai, não entra, a tendência é o quê? Acabar. A tendência é cessar. E aqui no verso de número 7, no verso de número 1, no capítulo de número 7, aonde nós iremos nessa noite meditar e aprender um pouquinho com o Senhor, ouvir aquilo que Ele tem para nós, a partir do verso de número 1, se manifestou o homem de Deus no sentido de trazer uma palavra profética, mas uma palavra de autoridade, como dando basta àquela situação. Torna a dizer, verdade é que eu e você, nós precisamos ter momentos como esse. Nós precisamos ter essa indignação santa de dar basta em algumas situações da nossa vida. E aqui, a partir do verso de número 1, o profeta Eliseu, ele se levanta com a palavra dizendo o seguinte: então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O profeta se levantou, conta a palavra que está no verso de número 25, do capítulo de número 6, quando diz, houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata e 4 partes de um cabo de esterco de pombos por 5 peças de prata. Ou seja, a escassez de comida era muito grande. A comida já estava no final. Então, ainda quem tinha dinheiro comprava um pouco de comida por muito. Mas aí se levanta o homem de Deus dizendo, amanhã, a partir de amanhã, vai voltar a fartura sobre esse lugar.
Isso me traz a lembrança de 2 Crônicas, no capítulo de número 20, no verso de número 20, quando vai dizer que quando, abre lá, 2 Crônicas, capítulo de número 20, abre rapidamente. Essa noite a gente vai passear um pouquinho, amém? Quantos gostam de passear e digam amém? Eu gosto de passear. Essa noite a gente vai viajar. Quem gosta de viajar aí? Eu também gosto, mas essa noite a gente vai viajar na palavra. Amém? 2 Crônicas 20, 20. 2 Crônicas 20, 20. Todos amém? Olha o que a palavra de Deus diz. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles pôs-se em pé Josafá, e disse: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é inerrante, ela não tem erro. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda. E a palavra de Deus, ela é inefável, não tem tempo. Eu falo para os irmãos, creia no Senhor vosso Deus, que haverá segurança para a tua vida. Mas crede também nos profetas para que haja prosperidade na tua vida. Porque verdade é que se levantar num tempo como esse, onde a comida praticamente já estava no final, e esse homem, esse profeta, ele se levanta e diz que no dia de amanhã, e eu gosto quando um homem se levanta com autoridade para dizer isso, que no dia de amanhã haveria fartura sobre aquele lugar. Verdade é que é necessário ter uma terra fértil para receber a semente. Hoje em dia, muitos irmãos brincam de ser crente. Muitos irmãos brincam do evangelho. Existem sementes que saem do altar para a tua vida. E necessário é que eu, você, nós, muitas das vezes, ou não muitas das vezes, mas a verdade é que nós temos que ser uma terra árida, uma terra boa para receber as sementes que saem desse altar. Porque se assim não crê, amado, procura uma outra igreja, procura uma outra religião, porque senão você fica perdendo tempo. Eu costumo dizer que eu não sou nada, eu não sou ninguém me conhece. Não tratando o nome Zé, tem algum Zé aqui? Não. Não tratando o nome Zé de forma pejorativa, mas eu costumo dizer que eu sou um pastor Zé. Ninguém me conhece. Não estou na mídia, não estou nada, mas desceu o Senhor que assim quis, desceu um óleo, escorreu. E quando o Senhor me colocou na condição de vir para cá, e assim é comigo, da mesma forma como o pastor Cino, e amanhã pode ser o pastor Antônio, pode ser o pastor Carlos, o pastor Joaquim, seja lá quem for, se eu estou na igreja, eu tenho que ser uma terra disponível a receber a semente que sai daqui. Porque senão eu estou brincando de evangelho. Eu estou brincando. Porque eu lembro quando eu estava no espiritismo, e eu chegava lá, e um sujeito ou uma sujeita falando um monte de troço enrolado, esquisito, mandava passar cocô, desculpa a expressão, mas mandava passar esterco na cabeça, toma banho de troço fedendo, eu ia lá e fazia. Mas muitas das vezes, quando eu vou para a igreja, eu fico, o pastor está com sapato estranho, a calça não sei o que lá. E eu começo a olhar.
Eu olho com os olhos da matéria, da carne. Eu não olho com olhos espirituais. Sacerdote Eli, Ana estava no templo, chorosa, cabisbaixa, depressiva, angustiada, porque tinha uma mulher que perturbava a vida dela porque ela era estéril. A mulher fazia questão de perturbar. A Bíblia diz que a mulher era sua rival, Penina. Penina perturbava a vida daquela mulher porque ela era estéril. A Bíblia diz que Ana, certa feita, no ano, porque de ano em ano ele subia, mesmo assim, mesmo cabisbaixa, mesmo depressiva, mesmo angustiada, sofrida, chorosa, Ana não deixava de ir para o templo. E muitas das vezes a gente, uma coisinha, um belisquinho, a gente já não vem para a igreja. Um belisquinho, o crente já não vai para a igreja. Um probleminha sequer, o crente já abandona, o crente já vira as costas para Deus. É por isso que eu digo que a gente brinca de ser crente. Nós brincamos de ser crente, de ser cristãos. Nós brincamos. E aquela mulher, de ano em ano, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo maltratada por aquela mulher, por quem tem palavras, muitas das vezes, palavras batem mais do que uma surra. Aquela mulher apanhava pelas palavras de Penina. E Ana estava lá no templo, determinado ano, estava lá chorosa, angustiada, deprimida, porque queria muito ter um filho e não tinha, porque ela amava o seu marido, ela amava Elcana. E de repente, o sacerdote estava sentado lá, na beira de uma pilastra, e olhou Ana, e Ana estava lá orando, sofrida, chorosa, e a boquinha não saía, não emitia som, mas a boca não parava, ela estava orando. O sacerdote olhou e falou: aparta de ti teu vinho, você está bêbada, aqui dentro. Aí aquela mulher vira: não, meu senhor, longe de mim isso. Eu sou uma mulher sofrida, angustiada, estou com problema, sou estéril, estou sofrida. Eu estou aqui me derramando na presença de Deus. Aquela mulher tinha motivos, aquela mulher tinha uma motivação de levantar e sair da igreja, sair do templo e ir embora. Porque o sacerdote julgou ela de forma errada. O sacerdote olhou para ela e falou: pô, tu está bêbada. E não era nada daquilo, mas não. Aquela mulher não olhou para Eli como um homem, mas aquela mulher, quando olhava para Eli, ela via o óleo da unção, o óleo que escorria. E aquele mesmo homem que lançou uma palavra de julgamento, o mesmo homem foi que no minuto seguinte diz: seja feita a tua vontade, vá em paz. E a minha e a tua Bíblia diz que aquela mulher levantou, a primeira coisa que ela fez foi o quê? Comer. Porque quem está angustiado, quem está depressivo, quem está choroso, perde fome. A Bíblia diz que aquela mulher se levantou, foi para casa, comeu, se alegrou, e naquela noite deitou com Elcana e o quê? Concebeu. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que independente do problema que o homem de Deus, que o profeta, que o pastor, seja lá quem for, esteja na igreja, existe um óleo que desceu sobre a cabeça dele, e você, meu irmão, minha irmã, precisa compreender isso. Vocês precisam compreender, porque enquanto você olhar o homem de Deus apenas como homem, está perdendo tempo. Esse campo, esse terreno fértil, que está aí, que tem que estar pronto para receber as sementes que saem daqui, vão estar como um solo, como um cimento. A Bíblia diz que aquele mesmo homem que acusou, no minuto seguinte lançou uma palavra de autoridade sobre aquela mulher. A angústia acabou e aquilo que ela mais queria aconteceu, que era ter um filho. A gente não pode brincar de evangelho, meu irmão. Não podemos brincar de ser crentes. Se tem uma coisa que eu não gosto, eu, pastor Diego, se tem uma coisa que eu não gosto, é de me vangloriar. Mas infelizmente parece que tem irmãos que gostam, e desejam que aquele que está
sobre o altar, fique se exaltando. Olha porque eu sou isso, olha porque eu sou aquilo, olha porque eu sou aquilo outro, e que bibibi. Imagina eu ficar aqui, meu irmão, você não sabe, pô. Eu já tive 2 restaurantes na Barra da Tijuca, com esse aqui na Taquara foi o 3º. Eu já tive loja de conveniência, já tive 2 padarias, já tive marcenaria, já tive não sei o que lá, já morei na Fernandete. Mas imagina, eu ficar aqui, o que isso vai somar na sua vida? Porque eu, todas as vezes que eu tiver oportunidade, porque eu. Todas as vezes que a palavra me deu uma oportunidade, eu vou e me lanço. Mas parece que o povo de Deus, parece que tem uma necessidade. E quando olha isso, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos profetas. E esse profeta, muitas das vezes, pode estar até como Eli. Eli estava passando, nesse momento de Ana, Eli estava passando por um processo de observação de Deus. Porque Eli, verdade é que já estava na vacilação. Eli já estava na mancada, porque estava tratando seus filhos à moda Bangu. Os filhos de Eli, que eram também sacerdotes da casa do Senhor, estavam bagunçando a casa. Estava se deitando com um monte de mulher, estava bagunçando o coreto. E Eli, fazendo vista grossa. Eli já estava sob observação de Deus, mas nem por isso Deus tirou a palavra de autoridade sobre Eli. Nós precisamos entender verdadeiramente o sentido do que é a igreja. Eu não sou maior do que ninguém. Pastor Cino não é maior do que ninguém aqui dentro. Somos todos iguais. Mas se a gente não compreender, se nós não compreendermos o que é autoridade espiritual, amado, estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Crede nos profetas e prosperareis. No verso de número 2, vamos voltar aqui para a mensagem. No verso de número 2, a Bíblia diz assim, porém, isso depois da palavra de autoridade do profeta Eliseu, dizendo que no dia seguinte a fartura ia voltar para aquele lugar. Verso 2, porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poderia fazer isso? Olha que coisa. A Bíblia está dizendo que um capitão cuja mão do rei se encostava, ou seja, era um homem de confiança do rei. Um homem de confiança do rei duvidou da palavra profética, da palavra de autoridade de Eliseu. E algo eu aprendo aqui de muito importante. Porque a verdade é que você, nós, a gente precisa tomar cuidado verdadeiramente de quem anda conosco. Você precisa entender e tomar cuidado quem são aquelas pessoas que você autodenomina como de confiança. Quem são as pessoas que você diz ser pessoas de confiança? Porque eu falei aqui no ofertório que eu posso ser fiel, mas eu não posso amar. Eu posso ser fiel a uma causa, mas eu não posso amar a uma causa. A Bíblia está dizendo que um capitão, cuja era de confiança do rei, porque o rei encostava de mãos sobre o capitão, existia uma confiança, existia uma aliança entre os dois. Ele não somente acreditou, mas como ele duvidou do poder de Deus, de fazer com que no dia seguinte, Samaria pudesse estar abastecida de comida. E isso vai me trazer a lembrança do rei Aminon. A Bíblia vai dizer que esse rei Aminon, rei de Israel, filho de Acabe, tinha um amigo chamado Abinadab.
E certa feita, Aminon foi e chamou esse seu amigo Abinadab, e a palavra Abinadab, a própria Bíblia diz que Abinadab tinha o significado de sagaz. Aminon abriu seu coração dizendo o seguinte: cara, eu estou apaixonado pela minha irmã. Estou apaixonado pela minha irmã. E amigo, verdade seja dita, amigo é amigo. O único, porém, é que existem amigos bons e amigos ruins, mas amigo é amigo. O amigo ruim vai fechar contigo. O amigo bom também vai fechar contigo. Porque amigo é amigo. O amigo bom, ele vai te dar conselhos bons. E ele vai desejar que se cumpra o bem na sua vida. O amigo ruim, ele também é seu amigo. Ele é fiel. O amigo ruim também é fiel. A única diferença é que o amigo ruim, ele dá maus conselhos. Abinadab chegou e falou: cara, eu vou te dar um conselho aí para tu conseguir conquistar a tua irmã. E Abinadab falou: cara, se finge de doente aí, ó, se tranca no teu aposento, no teu palácio, se finge de doente e diz que só quer receber comida da mão da tua irmã. Quando a tua irmã chegar lá, tu pega ela, e assim foi, e trouxe desgraça para a casa do rei. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que você tenha pessoas de confiança, porque eu tenho certeza que nesse momento você está pensando em, pô, fulano é da minha confiança, Beltrano é da minha confiança. Mas a Bíblia vai dizer também que um abismo chama outro abismo. A Bíblia vai dizer que nós temos que andar por fé. E por mais que você esteja alguém de confiança, essa pessoa tem que ser uma pessoa de fé. Você não pode ter uma pessoa que anda contigo dia a dia, lado a lado, uma pessoa de confiança, que no momento que você está precisando de uma palavra de fé, seja uma pessoa que duvide das promessas de Deus na tua vida. A Bíblia está dizendo que esse capitão, ele não somente não creu, mas ele duvidou que Deus, ele poderia ter a capacidade de fazer isso, quando ele disse, nem se ele abrisse os céus, ele seria capaz. Acabou a comida nesse lugar. Aí o profeta responde a ele: eis que verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. No verso de número 3, essa história, ela começa a formar o sentido do tema que eu coloquei, se eu pudesse colocar, que seria um dia de indignação. No verso de número 3, a Bíblia diz assim, ó, e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Quatro leprosos. 4 pessoas que viviam de forma rejeitada. A Bíblia fala a respeito dos leprosos no Antigo Testamento, se não me engano, em Números. E ali existiam algumas recomendações com relação aos leprosos. Eles teriam que ser colocados à parte, em leprosários, fora da cidade. Alguns historiadores dizem que os leprosos andavam até com guizo, para que quem visse de longe, já vinha balançando o guizo, já sabia que era um leproso, para você sair da direção dele. Era uma classe totalmente rejeitada. Mas Deus precisava usar alguém. A palavra do profeta foi para dentro do palácio. A palavra do profeta foi para dentro da cidade.
Mas para onde a palavra foi direcionada, não houve um campo para que pudesse receber aquela semente. O profeta lançou uma palavra para dentro do palácio. Mas como diz a palavra do Senhor, que a palavra de Deus ela nunca sai vazia. Os de dentro rejeitaram, mas a palavra ecoou lá fora. Os de dentro rejeitaram, mas a palavra ecoou lá fora. Pastor, não entendi ainda. Deus usou os rejeitados. Se dentro não tem para aceitar, Deus vai colocar os de fora para receber a palavra. Porque a palavra ela tem que se cumprir. Deus precisa de alguém que receba as sementes que saem desse altar para que a promessa de Deus se cumpra nesse lugar. Deus precisa encontrar pessoas disponíveis a receber as sementes que saem desse altar para que a vontade dele se cumpra, se estabeleça nesse lugar. Mas se não tiver um coração disponível a receber as sementes que caem desse lugar, que saem desse altar, tenha certeza que Deus vai trazer lá de fora para entrar aqui, para que as promessas se cumpram. A Bíblia está dizendo que 4 homens, 4 leprosos, entraram num estado de indignação da seguinte forma: a gente já está arrebentado mesmo. Estamos aqui, um com o nariz pendurado, outro com a orelha inchada, outro todo esquisito. Já estamos aqui tudo arrebentado. E o pior, agora estamos arrebentados e com fome. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for lá, pode ser que a gente venha se dar bem. Olha só, verso 4, ó. Se dissermos, entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos, porque não tinha alimento dentro de Samaria, também não tinha alimento dentro do leprosário. Vamos nós, pois agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Outra coisa que eu aprendo aqui, meu irmão, minha irmã. Seja ousado. Não tenha medo de perder. O homem e a mulher de Deus precisa ser ousado. Não tenha medo de perder, porque muitas das vezes, no seu medo de perder, você não faz nada, você fica parado, você fica travado. Você precisa crer nas promessas que existem sobre esse livro. Pastor, nunca ninguém se levantou e disse assim, diz o Senhor para mim. Deus nunca falou comigo. Bobo, olha aqui, ó. É Deus falando contigo o tempo todo. Creia nas palavras que estão nesse livro e avante, marche, não tenha medo de perder. É melhor você, muitas das vezes, se você tomar uma atitude, às vezes até perder, do que você deixar de fazer e depois ficar arrependido. Fica, ó dia, ó vida, ó azar, ai, eu poderia, ai, eu podia fazer, ai, aquilo outro. Seja ousado. Saia desse lugar, dessa atmosfera de letargia, de paralisia, e marche, rompa, saia da inércia. A gente já está aqui, estamos perdidos. Chegar lá, vamos morrer de fome. Aonde tem comida? Está lá no arraial do Sírio. Pô, então vamos lá, pô. Das duas, uma. É aquele ditado. O não você já tem. O não já é certo. Você precisa ir em busca do sim. E quantas vezes vem um homem de Deus aqui, vem o pastor e fala contigo, olha meu irmão, a palavra está falando assim, olha Deus está dizendo assado, olha, e Deus é contigo, e você
Não tem um tal do grilo, né? Aí você fica, hã? E a gente diz, meu irmão, minha irmã, Deus está falando assim. Meu irmão, minha irmã, faça assado. E você, né? Aí no dia seguinte, pastor, nada contra, eu gosto de orar, eu gosto de evitar, mas pastor, ora por mim. Meu Deus! Acorda! Em nome de Jesus. O não tu já tem, vai para o sim. Vai para o sim. Rompa. É o dia de indignação, você precisa decidir em nome de Jesus. Chega, não aguento mais isso, não aguento mais essa vida que eu estou vivendo. Então anda. Porque tem gente que só sabe reclamar. Ai, não aguento mais a forma como eu vivo. Ai, que chato. Ai, não aguento mais essa vida de dona de casa. Caramba, então faz alguma coisa. Porque só sabe reclamar. Só sabe falar, só sabe reclamar, só sabe murmurar. Quem reclama, deixa de clamar. Ré andar para trás. Ré clama, não clama. Aqui não tem comida, ali não tem comida. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu for lá, eu vou morrer. A comida está ali, inimigo não, já tem. Eu vou tentar. Mas não, tem gente que fica parado. Aí vai se engalfiando, né? Vai morrendo aos pouquinhos. Vai morrendo. Meu filho, acorda! Acorda! Aqui, ó. Tá ali, vai lá tentar. Mas parece que espera o pastor ou alguém, seja lá, pegar e levar. Não, essa guerra não é minha, essa guerra é tua. É você que tem que pegar as tuas pernas e ir. E andar e caminhar. O não já é certo. Vai tentar o sim, vai lutar, vai batalhar. O reino de Deus é constituído por força. O reino de Deus é constituído por força. Verso 5, e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios. E chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ninguém. Os rejeitados, os que não valiam nada, tomaram uma atitude. Os que não valiam nada, os rejeitados, tomaram uma atitude. Aí eu me recordo da palavra em 2 Timóteo, no capítulo de número 1, no verso 7, que vai dizer que Deus não me dá espírito de covardia. O Senhor não te dá espírito de covardia, mas o Senhor te dá espírito de intrepidez, de ousadia, de poder. É isso que o Senhor te dá, é isso que o Senhor me dá. O Senhor não me dá espírito de covardia. Os leprosos, os rejeitados, tomaram uma atitude. Será que vai ser preciso entrar rejeitado aqui, nesse lugar, para que tudo aquilo que o Senhor deseja derramar sobre esse lugar como bênção, será que vai ser preciso isso mesmo? Ou eu e você vamos nos levantar com atitude para que possamos receber as sementes, aquilo que o Senhor já tem falado e determinado? O Senhor tem dado sinais que existe um mover, existe um novo tempo sobre esse lugar. O Senhor tem dado sinais que a nuvem de bênção, a nuvem de graça, a nuvem de glória está sobre esse lugar. Mas será que vai ser preciso vir os de fora para fazer com que as coisas do Senhor aconteçam aqui dentro? Será que vai ser necessário isso? A palavra foi para os de dentro, mas foi recebida e atendida pelos de fora. Deus não te deu espírito de medo, meu irmão, minha irmã. Pastor, eu estou sentindo medo. Isso é o cão. Ora. Deus te deu espírito de ousadia. Deus te deu espírito de intrepidez, de ser ousado, espírito de poder.
Rompa. Rompa. Que nessa noite você saia daqui entendendo e determinando na sua vida que a partir de hoje chega. A partir de hoje basta. A partir de hoje você vai romper e você vai caminhar. Se possível, você vai correr em direção ao desfecho de vitória desse problema. Se possível for, você vai correr em direção à tua vitória. Porque o mundo determina que você fique cabisbaixo. É por isso que os servos de Davi não entenderam a resposta que ele deu no momento que o filho dele, junto com Batseba, morreu. Porque enquanto o menino estava doente, vivo, Davi não comeu, ficou depressivo, chorou, se vestiu de pano de saco e não queria ver ninguém. Mas depois que o menino morreu, ele tomou banho, se perfumou e foi adorar a Deus. Mas o mundo, as pessoas esperavam que Davi continuasse no luto, choroso, deprimido. Porque parece que existe um regozijo das pessoas quando nos veem deprimidos, nos veem cabisbaixo, nos veem triste. A gente precisa dar uma resposta para isso. É por isso que as pessoas não entenderam e Davi falou: enquanto essa criança estava viva, eu fiz de tudo. O que eu podia fazer? Eu podia jejuar, eu jejuei. Eu me humilhei. Eu rasguei meu coração diante de Deus. O que eu podia fazer, eu fiz. Eu não sou médico. Então me coloquei diante dos médicos dos médicos. Eu fiz aquilo que eu podia fazer. Agora, a criança já é morta. A minha vida precisa continuar. A minha vida precisa seguir. Eu sou um rei. Eu tenho pessoas que dependem de mim. Tem pessoas que dependem de você. Tem pessoas que dependem de você estar de pé. Então para com essa coisa de coitadinho. Essa igreja é igreja de homem e de mulher de Deus, de macho e de fêmea de Deus. Não tem negócio de coitadinho. Coitadinho do inferno. Tadinho do capeta. E é por isso que as pessoas não entenderam. Ué, por quê? Não. A vida segue. A vida anda. Fiz o que tinha que fazer. Morreu, eu preciso continuar. É por isso que quando Moisés morreu, o povo estava em luto. E Deus virou para Josué e falou: ei, tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo, levanta-te, tem bom ânimo, levanta-te, tem bom ânimo. Tem uma caminhada aí para tu fazer. Tem pessoas que estão dependendo do teu ministério, que você tem que estar de pé. Tem bom ânimo. Você já morreu. Já cumpriu o tempo do luto. Chega, levanta e anda, tem mundo. Aí o Facebook brinca, né? Porque o Facebook são os psicólogos de plantão. Aí parece que a gente tem prazer. Aí fica aquela festa, né? Festa da lamuriação. Pessoas que foram penduradas de cabeça para baixo para a gente estar aqui. Tem pessoas que perderam o pescoço para a gente estar sentado aqui ouvindo a palavra. Para você estar aqui adorando. Você não gosta de tadinho do cão, coitadinho de nada. As pessoas não estão sabendo administrar os seus sentimentos. E é por isso que todo dia tem gente tirando a própria vida. Da tua virada. A virada começa na tua posição. A virada da tua vida começa na tua posição.
achar que quem estava vindo ali era um grande exército. 4 leprosos andando, um todo torto, o outro mais ou menos assim, leproso, pedaço de pele caindo, tudo a face destruído, gente com dor. Baixa só um pouquinho, por favor. 4 leprosos andando em direção ao arraial da Síria, todos 4, tudo torto. Mas a minha e a tua Bíblia diz que eles estavam vindo um grande exército. A minha e a Bíblia diz que eles estavam vindo um grande exército marchando. No momento que eu e você tomarmos atitude em meio a esse problema, em meio a essa situação que te prende, que te amarra a tua vida espiritual, em meio a esse problema que amarra a tua vida financeira, no momento que você tomar atitude e partir para o sim, sabendo que já tem um não, mas tu vai partir para o sim, olha o capítulo de número 6, volta aí, para você entender. No capítulo 6, no verso 14, capítulo 6, verso 14, ó. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, quais viram de noite e cercaram a cidade. Que cidade? A cidade de Samaria. E o moço do homem de Deus, quem é o homem de Deus? Eliseu. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, senhor com S minúsculo, está falando com Eliseu. Ai, meu senhor, que faremos? Quando ele olhou e viu aquele exército, aquele monte de cavalo, tudo cercado, ele temeu, ele teve medo. Verso 17, verso 16, aí o profeta disse, ó, e ele disse: não temas. E o Senhor te diz nessa noite: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ei, você não entendeu isso? Você não entendeu isso? Eu vou repetir para tu entender. Aí o profeta disse, ó, não temas. O Senhor diz para essa noite: não temas, porque mais são os que estão contigo do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Precisa entender que o primeiro processo os 4, quando foram ao arraial da Síria, arraial dos sírios, eles foram com fé. Quem estava cego eram os sírios, porque ao ouvir, na verdade não tinha passo de nada. Imagina um andando assim, ó, andando todo torto, 4 leprosos. Mas eles ouviram um grande exército vindo. A tua caminhada, amado, tem que ser uma caminhada. A direção do sim tem que ser uma caminhada baseada por fé. Porque aqui, ó, a Bíblia diz, ó, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Olhos de quem? Os olhos do moço. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Porque não adianta você partir por sim com medo. Porque muitas das vezes o medo é a ausência de fé. Então primeiro você precisa enxergar o quê? O que está escrito no verso de número 16. Porque são os que estão conosco maior, muito além do que os que estão com eles. Você primeiro precisa enxergar que maior é o que está em nós.
Você precisa enxergar que maior é o que está conosco do que o que está com o inimigo, do que o que estão com eles. Para a partir daí, ele entra num processo, olha aqui. A partir daí, ó. E viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor. Tem cavalos e carros de fogo que andam contigo. Você precisa enxergar isso. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que muitas das vezes você nem vê o livramento que acontece, mas tem um anjo do Senhor na tua frente, de 3 metros de altura, com a espada desembanhada de fogo. E o inimigo tentou, mas ele falou: não, volta. Nos 18, e como descer a ele, Eliseu orou, o Senhor disse: fere, peço-te, que essa gente, fere, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Possa ser que seus inimigos sejam muitos, possa ser que seu problema seja muito grande, mas o Senhor nessa noite Ele quer abrir os seus olhos para que, em primeiro lugar, você veja que maior é o que está contigo, para que depois Ele coloque uma cegueira, e a porta que está fechada você vai atravessar, assim como Pedro, assim como o anjo tocou no Pedro e falou: ei, levanta. E as portas da cela iam se abrindo, e ia passando, e passou por 16 soldados, e passou por umas 4 soldados, até a porta final se abrir, a porta da rua, e ninguém viu Pedro. Você primeiro precisa enxergar a presença de Deus na sua vida. Você primeiro precisa enxergar que maior é o que está em ti, para que o agir de Deus aconteça. Porque os 4 leprosos entraram no arraial. Verso 8: chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam. Mas não só isso, Deus também deu prata, Deus deu ouro, Deus deu até a roupa importada, porque a veste do Sírio é a roupa de fora. Até aqui a gente trabalha com roupa, até a roupa importada Deus deu. A roupa do Sírio, a roupa de fora. Amém? Amém. Até a roupa importada Deus deu para os caras. Você precisa romper. Você precisa se indignar. Uma indignação santa de dizer: ó, a partir de hoje chega. A partir de hoje acabou. Assim como eu disse na parte da manhã, eu preciso sair desse estágio de misericórdia e romper e chegar à margem da graça, do favor imerecido de Deus. Hoje é o dia. E onde você está, possa ser que você vai morrer. Você sabe onde você tem que ir. Deus não te deu espírito de covarde. Cutuca teu irmão, diga isso para ele. Deus não te deu, diga para ele isso em nome de Jesus. Deus não te deu espírito de covarde. Tem medo não, minha irmã. Se você só precisa abrir os olhos e enxergar que Ele está contigo, e as portas vão se abrir. Verso 16:
Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu como um homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-á isso fazer conforme esta palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Creia, meu irmão, minha irmã, nas promessas do Senhor. Creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Creia nos profetas e prosperareis. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu vou repetir aquilo que o pastor falou aqui semana passada. Essa igreja é uma igreja próspera. Não se baseie pelaquilo que você vê hoje. Se baseie pelo que vai acontecer amanhã. Essa igreja é uma igreja próspera. Creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nas palavras que saem desse altar e prosperareis. Não olha para a minha vida hoje, olha para o que vai acontecer amanhã, porque o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje, o mesmo Deus que me prosperou e te prosperou ontem, é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de amanhã. Creia nas palavras que saem desse altar. Semana passada, de repente, você não estava aqui. O pastor Sino falou rapidamente a respeito da empresa que Deus deu para ele. E ele disse que ele relutou muito com isso. E o Senhor falou para ele: eu te escolhi para te dar isso, porque eu sei que ninguém dentro da igreja terá o coração disponível a fazer aquilo que eu quero fazer com a igreja. Existe um nível de prosperidade sobre esse lugar, amado. Existe um nível de prosperidade sobre esse lugar. Hoje você olha para a minha vida, você vê um cara quebrado, que anda com um carro emprestado, mas você não sabe nada da minha vida. Me julgar por hoje é fácil.
existe um nível de prosperidade sobre esse lugar. A palavra do profeta foi uma palavra de dentro não aceitaram. Não permita, vou repetir, eu tenho falado isso. Essa mensagem eu escolhi, era 4 horas da tarde agora. O Senhor me deu essa mensagem, era 4 e pouca da tarde. Não permita que venha pessoas de fora, não é que você vai roubar, mas vai vir com o coração disponível a fazer a vontade de Deus sobre esse lugar. E você está querendo, e você só vai ficar olhando e observando. Eu não canso de dizer, eu quero estar no meio desse processo de bênção. Eu quero voltar no tempo, como eu já fiz, de o gasofilácio estar aqui e eu assinar recibo de carro e botar dentro do gasofilácio. Eu quero voltar nesse tempo na minha vida. Bora dizer, não me julguem pelo que veio hoje. Você não conhece o pastor dessa igreja. Não me julguem pelo que veio hoje. Eu quero voltar ao tempo de ter que abrir o gasofilácio para botar dinheiro dentro, de tanto dinheiro que não dava para botar dentro. Eu quero isso na minha vida. De ter esse nível de prosperidade. Para quê? Para tirar onda? Não, para abençoar vidas. Para abençoar vidas. Entendam o novo tempo de Deus sobre esse lugar. Creiam no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ó Pai, nós oramos a Ti, Senhor amado, porque cremos, Senhor, que existe, ó Deus amado, um novo tempo, Senhor, sobre esse lugar. Existe um novo tempo sobre as nossas vidas. Ó Pai, nós queremos ser aqueles, Senhor amado, que temos um coração, ó Pai, fértil. Nós queremos ser uma terra fértil, Pai, para receber as sementes que o Senhor tem colocado, depositado, ó Pai, sobre esse lugar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, tira de nós toda dúvida. Tira de nós, Senhor, todo medo. Coloca-nos, Senhor amado, no espírito de ousadia. Coloca-nos, Senhor amado, na condição de sermos intrépidos, Senhor, para que a Tua vontade, Pai, se estabeleça nesse lugar em nossas vidas. Tome em Tuas mãos, Senhor amado, todo o nosso sentimento, Pai. Tome em Tuas mãos, ó Pai, toda a nossa ambição. Que nessa noite, Pai, ao chegarmos em casa, que nós sejamos confrontados pelo Teu Espírito, Pai, para que nós possamos tomar atitude. E hoje seja o dia do basta. Hoje seja o dia da virada.